e amados de meu Pai, que Deus, o Deus de Abraão, de Isaque, o Deus de Israel, o Deus de Davi, seja com vocês, com cada um de vocês. E eu tenho certeza, que Ele há de falar com você através da sua santa palavra a partir de agora. Eu queria que você prestasse atenção. Seria bom que você pudesse ler o texto sagrado na sua Bíblia, Salmo 89, e no versículo, a partir do versículo 20. Seria bom que você acompanhasse a leitura comigo, porque assim a gente pode dar mais e alcançar a condição de despojamento, a condição, oh meu Deus, eis-me aqui. Você dizer para Deus, eis-me aqui, Senhor, 100%. Eis-me aqui, Senhor. Para que então o Espírito Santo venha descer sobre você enquanto você estiver meditando conosco nessa palavra, que é a palavra de Deus. No Salmo 89, versículo 20, Deus fala a respeito de Davi. E ele diz assim, olha só, por favor, presta atenção. Ele diz assim, achei a Davi, meu servo, com óleo, com santo óleo o ungi, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá. É muito glorioso, é extraordinário esse texto. Porque quando Deus fala, achei a Davi, na minha ótica, quer dizer o seguinte, ele achou alguém que o agradasse. É isso aí. E se você quer ser achado por Deus, você tem que agradá-lo. E agradar a Deus significa se despojar de si mesmo, se esvaziar de si próprio, se esvaziar dos seus sonhos, trocar os seus sonhos, por exemplo, pelos sonhos de Deus. Você já pensou? Você chegar para Deus, ó meu Pai, estão aqui os meus sonhos, os meus projetos, a minha vontade. Está aqui diante de Ti tudo que eu trago no coração. E eu coloco, eu tiro tudo isso, eu arranco de dentro de mim e o coloco aos Teus pés. Faça isso, minha amiga e amigo. Porque se você fizer isso, como fez aquela mulher que veio com o bálsamo e derramou sobre Jesus e depois enxugou com seus cabelos. Olha que maravilha. Ela colocou
o que mais precioso que ela tinha, ela colocou em Jesus. O perfume. Porque naquela altura era normal as jovens guardarem um perfume para a noite de núpcias, quando casassem. Então elas guardavam um perfume preciosíssimo para a sua noite de núpcias, para o seu casamento. E aquela mulher colocou tudo que ela tinha de mais precioso, que era aquele perfume. Derramou sobre Jesus. E depois veio com seus cabelos e enxugou. Enxugou. Olha, minha amiga, faça isso, meu caro amigo. Coloque todos os seus sonhos, todos os seus desejos de realização, tudo aquilo que você vem carregando ao longo da sua juventude. Coloque tudo aos pés de Jesus. Meu Pai, eu entrego a minha vida, a minha vontade, os meus desejos, os meus projetos, tudo. Está aqui a minha vida. Está aqui a minha vida. Meu corpo, minha alma, meu espírito. Quando você fizer isso, e se você fizer agora, ele desce sobre você agora. O Espírito Santo desce sobre você agora, porque ele vem para receber a sua alma, que é o que ele mais deseja, é ter a nossa alma em suas mãos. Ele deu a alma dele para resgatar, salvar a nossa alma. E ele pagou um preço alto. Então, se você abrir mão das suas vontades, dos seus sonhos, dos seus desejos, das suas concupiscências, abrir mão de tudo, esvaziar-se completamente, 100%. Agora mesmo, ele vai enchê-lo do Espírito Santo agora mesmo. Foi assim que ele achou Davi. Ele achou Davi dentre tantos homens naquela altura. Deus achou Davi. Que quer dizer que Deus procura pessoas como Davi. Ele achou porque estava procurando. Não é? Ele achou porque ele estava procurando. E Deus está procurando pessoas assim, disponíveis, dispostas a abrir mão do trono do seu coração para ele. Entregar o trono do seu coração, das suas vontades, para ele. E então, ele vem na pessoa do Espírito Santo e se assenta nesse trono e faz a pessoa ser a pessoa mais feliz na face da terra. Mais feliz na face da terra. É isso mesmo. Ele vai fazer de você a pessoa mais feliz na face da terra. Veja só como ele fala com a pessoa que ele escolheu, que ele achou, melhor dizendo. Ele achou a Davi. Ele diz, com santo óleo ou ungi. O óleo é o Espírito Santo, representa o Espírito Santo, é o azeite, com o qual a minha mão ficará firme e o meu braço o fortalecerá.
o inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Os inimigos não poderão fazer nada contra aqueles que recebem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o selo de Deus em nós. Sabe, na bruxaria eles falam fechar o corpo. Você já deve ter ouvido falar isso. Eu vou fechar o corpo, fazer um trabalho para fechar o corpo. Não funciona. Você quer fechar o seu corpo? Você quer blindar o seu ser, corpo, alma e espírito? Receba o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo faz de você o primeiro filho ou a filha de Deus. O primeiro filho. No reino dos céus não existe homem e mulher, existe filhos de Deus, ungidos de Deus. Então, você quer blindar a sua vida contra mal olhado, inveja, olho grande, azar, macumba, bruxaria, seja lá o que for. Você quer ser feliz? Porque uma pessoa feliz é uma pessoa segura. A pessoa feliz é uma pessoa que está bem consigo mesmo e, sobretudo, com Deus. Essa é a pessoa feliz. Ela está em paz com Deus. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. E eu derrubarei os seus inimigos perante a sua face, e ferirei aos que o odeiam. Isso é muito forte. Aleluia. Quer dizer, você não tem que lutar contra ninguém. Você não tem que combater contra os inimigos. Ele vai combater por você. Está aqui escrito. Quando Deus acha a gente, é porque ele achou o que ele queria. Ele achou aquilo que o agradou. Aquele que o agradou. Então ele vem e faz o seu trono no coração daquela criatura. E aí diz para Davi, e a minha em relação a Davi, ou dos achados dele, que não foi só Davi, você também. E a minha fidelidade, imagine a fidelidade de Deus. E a minha benignidade, a minha bondade estarão com ele. E em meu nome será exaltado o seu poder. Esse poder vem de Deus, que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito do primogênito. É o Espírito dos primogênitos. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo, quem recebe o selo do Espírito Santo, recebe Jesus em espírito, o Jesus vivo em espírito, para que então as pessoas possam vê-lo através de nós. É isso. Deus quer mostrar-se vivo para que o mundo veja que ele está vivo, que ele não é um Deus invisível, não é? Ele está vivo e ele passa a ser visto naqueles que são primogênitos dele, aqueles que nasceram do Espírito Santo. Isso Deus quer fazer com você, amiga, agora, aí mesmo. E ele diz,
porei também a sua mão no mar e a sua direita nos rios. Ele me chamará dizendo, isso é muito forte, ele me chamará dizendo, tu és meu Pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Também o farei meu primogênito mais elevado. Farei o meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Você não precisa, amiga e amigo, invejar os reis, as rainhas deste mundo, os poderosos deste mundo. Você não precisa ficar com inveja daqueles que ostentam riquezas e glórias deste mundo. Não. Você pode ser o último da fila. Aliás, Jesus falou isso. Os últimos serão os primeiros, quer dizer, os primogênitos. E os primeiros serão os últimos. Então, Deus quer fazer de você a primeira, o primeiro. Primogênito. O primogênito, nós falamos ontem, que o primogênito era o substituto do pai. O primogênito receberia a herança em dobro. Se o pai tinha 10 filhos, o primogênito receberia a porção dobrada. Quer dizer, cada um receberia uma parte, mas o primogênito 2 partes. E mais, o primogênito era o sacerdote na sua casa, quer dizer, o líder espiritual na sua casa, na sua família. Todos lhe sujeitariam à sua autoridade espiritual, porque ele era o primogênito. Ele era o primeiro. Porque o pai morreu, agora ele substitui o pai, ele que vai liderar, ele que vai dar direção, continuidade à sua família. E isso que Deus quer. Ele nos elege como primogênitos para que este mundo possa ver Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, em nós, através de nós. Isso é glorioso demais. Quer dizer, é a testemunha fiel. Nós somos a testemunha, as testemunhas fiéis de Deus. Por isso que Jesus disse, quando o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. E disse mais, e ser-me-eis testemunhas neste mundo. Em Jerusalém, Samaria e até os confins do mundo, sereis minhas testemunhas de que eu estou vivo. Deus acha a gente para que o mundo veja-o em nós, que ele está vivo, que ele é um Deus vivo, ele não é de pau, de pedra, de metal. Imagine você, quantas pessoas na sua loucura, carregam a imagem de pau, de pedra, de metal, e que não tem vida, mas elas carregam na mão. Tem pernas, mas não andam. Tem olhos, mas não veem. Tem boca, mas não falam. Tem ouvidos, não ouvem. Porque são de pedra, de pau e de metal. Mas o Deus vivo é espírito e verdade. E esse espírito e verdade quer estar dentro de você. Mas para isso, você
tem que ser achada por ele. Quem são os achados? Aqueles que o agradam, aqueles que mostram. Não precisa merecer. Você não precisa merecer. Você não precisa ser santinha. Você não precisa ser religiosa, não. Você não precisa ser perfeita, não. Ele só quer o seu coração. Ele quer reinar dentro de você. E como que ele vai entrar e reinar dentro de você se está cheio de coisas aí dentro de você mandando? Suas vontades, suas cobiças, seus desejos, etc, etc, etc. Entrega tudo. E você será achada. E você será escolhida. E você será bendita. E você será primogênita. É isso aí. Ele quer fazer isso em você. E se você crê, você acredita nisso e se entrega a essa ideia, a esse pensamento, a essa promessa que está escrito aqui no Salmo 89, então você pode ter certeza, olho grande, inveja, os inimigos vão cair. Os inimigos vão se levantar por um caminho, por 7 fugirão. Porque o Espírito da glória, o Espírito da primogenitura estará em você e ninguém pode tocar em você. Ninguém. Ninguém pode passar por cima de Deus para tocar em você. Não tem como. Só se ele tivesse morto. Mas se ele está vivo, conforme nós temos conhecimento, então duvido que alguém vai tocar em você. Não tem azar, não precisa de sorte. Você não precisa de sorte. Você precisa de ser ungida, ungido com o Espírito Santo. É isso que você precisa. Acima de tudo, quando você recebe o Espírito Santo, todos os seus caminhos são abertos. A sua vida deslancha. De uma pessoa frágil, fraca, débil, uma pessoa que não tem qualquer expressão, e eu posso falar isso para você, eu sei o que é isso, eu sei o que é ser desprezível, eu sei o que é ser chacoalhado, gozado, zombado, desconsiderado, mas Deus me escolheu. E aí? Se ele me escolheu, opa, deitar e rolar. É isso aí. Deus escolheu você. Achei. Deus me achou. Não porque eu merecia, porque o mundo me rejeitava, mas porque ele, enfim, ele achou um coração cujo trono estava vazio, porque não tinha nada. Mas ele então veio e sentou nesse trono. E aí já era. Amiga, ele senta no trono do seu coração e ele passa a ser o seu Senhor e Deus. E aí é só correr para o abraço. Deus abençoe a todos. E domingo agora, nós estaremos lá juntos, em espírito, no Monte Sião. O monte onde se ajuntarão o Pai, o Filho e o Espírito Santo e todos os primogênitos de Deus. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.